último capítulo. 1 ano e 3 meses fazendo a exposição do livro de Atos, né? E foi uma grande jornada por esse livro, né? Nós fizemos uma viagem completa pelo livro de Atos, do capítulo 1, encerrando hoje no capítulo 29. E não foi simplesmente uma viagem por cidades antigas, né? Onde a gente passou por Jerusalém, Judeia, Samaria, Antioquia, Filipos, Atenas, Cesareia, Malta e Roma. Não, foi uma viagem espiritual. Ao longo dessa série, nós caminhamos com homens e mulheres que foram chamados por Cristo, capacitados pelo Espírito Santo e enviados para anunciar o Evangelho. Vimos uma igreja nascer, vimos uma igreja crescer, vimos uma igreja enfrentar perseguições, conflitos, prisões, preconceitos, tempestades e naufrágio. Mas acima de tudo, vimos uma igreja vivendo com propósito. Quando começamos essa caminhada lá no capítulo 1, encontramos os discípulos olhando para o céu. Jesus, ele havia ressuscitado. E essa foi uma das primeiras verdades que nós aprendemos nessa série de mensagens. Aprendemos que uma igreja saudável adora o Cristo vivo. Nós não seguimos apenas os ensinamentos de um homem que viveu lá no passado. Nós servimos a um Salvador que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está à direita do Pai. E um dia voltará para buscar a sua igreja. Mas enquanto os discípulos olhavam para o céu, Jesus direcionou os olhos deles para a terra. E ele disse: vocês receberão poder a descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, em Judeia e até os confins da terra. Naquele momento, Cristo entregou à igreja sua missão e o seu propósito. Eles não deveriam ficar parados tentando descobrir datas, épocas ou quando o reino de Deus seria estabelecido aqui. Eles deveriam ser testemunhas. Eles deveriam ser testemunhas de tudo aquilo que Cristo lhes ensinou. E nós aprendemos, irmãos, que uma igreja com propósito, ela não vive distraída daquilo que Deus lhe mandou fazer. Ela concentra sua força na missão que recebeu. E que missão é essa? Testemunhar de Cristo, anunciar o seu nome, proclamar sua ressurreição, chamar pecadores ao arrependimento e fazer discípulos. Viver uma maneira que demonstra que Jesus verdadeiramente transforma vidas. O Espírito Santo foi derramado lá em Atos 2. A palavra foi pregada a aproximadamente a 3.000 pessoas e elas foram alcançadas. Ali compreendemos que a igreja não nasceu de uma estratégia humana. A igreja não nasceu de uma campanha publicitária. A igreja não nasceu da capacidade dos apóstolos. A igreja nasceu debaixo da promessa de Cristo, por meio do poder do Espírito Santo e através da pregação do Evangelho. Também aprendemos que uma igreja saudável persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja saudável, ela ama a palavra, ama estar reunida, ela ama pessoas. Aqueles primeiros irmãos não tinham apenas um culto para frequentar, eles possuíam uma vida para compartilhar, um lugar para ser família. Eles tinham um só coração, uma só alma. Eles oravam juntos, eles comiam juntos, eles abriam as suas casas e também abriam os seus corações. Tinham um desapego das coisas, tinham um apego às pessoas. E o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Durante a nossa caminhada também descobrimos que uma igreja saudável não é uma igreja sem problemas. A igreja de Atos enfrentou problemas internos e externos. Enfrentou a mentira lá de Ananias e Safira. Enfrentou dificuldades no cuidado com as viúvas.
com discussão sobre costumes e tradições, divergência entre os líderes, enfrentou religiosidade daqueles que desejavam colocar sobre novos convertidos um peso que Cristo não havia colocado. Mas aprendemos que uma igreja saudável não é aquela que esconde os problemas, é aquela que enfrenta os problemas debaixo da palavra, em oração e sob direção do Espírito Santo. Também vimos a perseguição se levantar. Pedro e João foram ameaçados, os apóstolos foram presos, Estevão foi apedrejado, os cristãos foram espalhados, Paulo e Silas foram açoitados. O evangelho encontrou oposição em praticamente todas as cidades por onde passou. Mas a perseguição não conseguiu destruir a igreja. Ao contrário, a perseguição alargou as suas fronteiras. O vento que parecia destinado a apagar o fogo espalhou as chamas. Os cristãos foram espalhados e a mensagem do evangelho também foi espalhada. Quando tentaram silenciar a igreja, ela orou pedindo ainda mais coragem para anunciar a palavra. Quando fecharam a porta, Deus abriu outra. Quando colocaram seus servos na prisão, a prisão se transformou em um lugar de oração, louvor e salvação. Foi assim que o evangelho chegou a Samaria. Filipe atravessou uma barreira histórica de preconceito e anunciou Cristo a um povo que os judeus desprezavam. Depois que Deus trabalhou profundamente no coração de Pedro e o levou até a casa de Cornélio. Ali aprendemos que ninguém é indigno de ouvir o evangelho. Não existe um povo, raça, classe social, passado ou condição humana que esteja fora do alcance da graça de Deus. O evangelho rompe barreiras, o evangelho derruba os muros, o evangelho aproxima pessoas que antes não se sentiam à mesma mesa. Uma igreja com propósito não escolhe quem merece ouvir, ela anuncia porque sabe que todos precisam ouvir. Então encontramos Saulo, um homem religioso, preparado, zeloso, mas completamente cego. Ele acreditava estar servindo a Deus enquanto perseguia o próprio Filho de Deus. Mas Cristo o encontrou no caminho de Damasco. O perseguidor foi transformado em pregador. Aquele que prendia cristãos passou a ser preso por causa de Cristo. Aquele que desejava impedir o avanço do evangelho tornou-se um dos maiores instrumentos para o avanço do evangelho. A conversão de Paulo nos ensinou que ninguém está longe demais para ser alcançado. A graça pode transformar o pior perseguidor em testemunha. Pode transformar o ódio em amor, orgulho em humildade, cegueira em visão. E uma vida sem direção em uma vida completamente entregue à missão. Continuando nossa viagem, chegamos a Antioquia. Encontramos uma igreja que pregava, ensinava a palavra, jejuava, orava e ouvia a voz do Espírito Santo. Enquanto a igreja adorava, o Espírito disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim começaram as grandes viagens missionárias. O evangelho atravessou fronteiras, chegou a novas cidades, povos e culturas. Vimos pessoas muito diferentes sendo alcançadas. Lídia, uma mulher bem-sucedida, teve o coração aberto pelo Senhor. Uma jovem escravizada foi liberta do poder das trevas. Um carcereiro desesperado ouviu a mensagem da salvação. Pessoas religiosas, comerciantes, autoridades, escravos, ricos, pobres, judeus e gentios foram alcançados pelo mesmo evangelho. Isso nos ensinou que o método pode mudar de uma pessoa para outra, mas a mensagem continua sendo a mesma: arrependimento e fé em Jesus Cristo. Passamos por Tessalônica, aprendemos que a pregação bíblica pode causar um verdadeiro alvoroço em uma cidade. Passamos por Bereia e aprendemos a receber a mensagem com interesse, mas também a examinar diariamente as Escrituras. Em Atenas, vimos Paulo anunciar o Deus verdadeiro em meio a uma sociedade cheia de ídolos e filosofias. Em Corinto, vimos que Deus é capaz de estabelecer uma igreja em uma cidade moralmente corrompida. Em Éfeso,
vimos o Evangelho confrontar o pecado, a idolatria, o ocultismo e até os interesses econômicos daqueles que lucravam com a mentira. Aprendemos que quando o Evangelho entra verdadeiramente em uma cidade, ele não transforma apenas reuniões religiosas, ele transforma pessoas, famílias, relacionamentos e valores. Também acompanhamos Paulo em sua caminhada em direção ao sofrimento. Ele sabia que cadeias e tribulações aguardavam, mas declarou: "Mas em nada tenho minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus para ser testemunho do Evangelho da graça de Deus." Paulo nos ensinou que missão não é conveniência, missão é obediência. Ele transformou escadarias em púlpito, tribunais em lugares de testemunho. Mesmo sendo acusado, espancado e preso, ele não perdeu de vista o propósito. E finalmente, no capítulo 27, encontramos com Paulo em uma grande tempestade. O vento era forte, o mar estava revolto, o navio estava fora do controle dos homens, mas nunca esteve fora do controle de Deus. Aprendemos que fazer a vontade de Deus não nos impede de enfrentar tempestades. Entretanto, quando estamos no centro da vontade de Deus, nenhuma tempestade pode impedir o cumprimento do seu propósito. E agora, irmãos, depois de toda essa caminhada, chegamos no capítulo 28. Saímos de Jerusalém e agora estamos chegando em Roma. Começamos com poucos discípulos reunidos e terminaremos com o Evangelho sendo anunciado no centro do Império Romano. Começamos com homens olhando para o céu e chegamos a homens atravessando terras e mares para cumprir a missão. E ao olharmos para trás, precisamos fazer uma pergunta. E preste atenção nessa pergunta. O que ficou em nosso coração depois de toda essa jornada? Será que apenas aprendemos histórias? Será que apenas conhecemos novas cidades, novos acontecimentos? Ou será que o Espírito Santo usou o livro de Atos para nos ensinar a ser igreja? Porque o propósito dessa série nunca foi somente conhecer o livro de Atos. O propósito foi permitir que Deus usasse Atos para transformar a nossa igreja. Portanto, antes de seguirmos com o capítulo 28, eu gostaria que guardássemos essa verdade. Uma igreja com propósito é uma igreja centrada em Cristo, cheia do Espírito Santo, firmado na palavra, perseverante na oração, unida em amor, corajosa diante das perseguições e comprometida com a missão. Essa foi a igreja que encontramos durante essa jornada. Vamos ler aí Atos capítulo 28, 30 e 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Senhor Jesus, com alegria encerramos o livro de Atos hoje. Que Teu Espírito Santo continue falando conosco, como tem falado desde o capítulo 1, ó Pai. Foram 28, 29... Foram tantas semanas ouvindo sobre essa mensagem, que agora neste encerramento, nessa série de mensagens sobre uma igreja saudável, possamos sair daqui agora entendendo o que é ser igreja. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quis fazer toda essa retrospectiva aí, para a gente lembrar tudo que foi pregado. Eu peguei as mensagens que eu trouxe no decorrer dessa série de mensagens e fiz aí esse grande resumo. E no capítulo 28, nós não vamos ler ele todo, mas eu vou resumir para os irmãos. Paulo ele chega lá na praia, numa ilha chamada Malta, tá? E ele encontra, não somente ele, mas como todo mundo que estava naquele navio que foi naufragado, todo mundo chega com vida, e eles encontram bárbaros, nativos daquele lugar. E Paulo, ele foi o único que continuou trabalhando. Pense,
Aquelas pessoas estavam cansadas, aquelas pessoas estavam aflitas, porque passaram semanas no mar, passaram semanas ali no mar, e estavam cansadas, elas não comiam, mas chegou na época do inverno, então estava muito frio o local, estava num tempo chuvoso, eles estavam cansados, com frio, e precisavam se aquecer. O texto bíblico, aí nos primeiros versículos, vão falar que o povo daquela ilha fez, então, uma fogueira. Paulo, ele continua trabalhando, assim como ele continuou lá no barco, né? Trazendo motivação para as pessoas. Paulo, ele sai e começa a procurar gravetos. Ele começa a procurar, então, madeira para continuar a fazer com que aquela chama não apagasse, para que as pessoas pudessem ficar aquecidas no meio do frio. Só que enquanto Paulo estava procurando ali esses gravetos, uma víbora vem e morde a sua mão. As pessoas olham para Paulo, os moradores daquele lugar olham para Paulo e falam assim: certamente esse homem é um assassino, certamente esse homem é um pecador, porque os deuses devem estar com raiva dele, porque se ele não morreu no mar, ele certamente vai morrer agora. Mas o que Paulo faz? Paulo, ele simplesmente balança a mão, joga a víbora então na fogueira e nada acontece. As pessoas ficam olhando e esperando para ver se vai acontecer alguma coisa, mas Paulo então fica tranquilão. Então aquelas pessoas agora começam a olhar para Paulo com outro olhar. Certamente ele é um Deus. Certamente ele é um Deus. Né? Porque provavelmente aquela víbora devia ser uma cobra muito peçonhenta, que o cidadão já conhecia e sabia que não tinha como fugir do veneno dela. E Paulo ficou lá tranquilo e com saúde. E uma coisa, irmãos, que eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, é que nenhuma tarefa é pequena demais para os servos do Senhor. Preste atenção. Paulo, ele simplesmente viu a necessidade das pessoas naquele lugar, viu que ele poderia ser útil, porque ele estava vendo que ninguém dava conta de sair andando, então ele viu a necessidade, viu que era muito simples sair pela ilha e catando os gravetos para manter a chama acesa. Então não existe trabalho pequeno demais para ninguém. Muitas vezes nós procuramos grandes serviços para fazer na igreja. Nós menosprezamos os pequenos trabalhos. Por exemplo, a gente fala, não precisa varrer a igreja. Para que eu vou vir aqui varrer a igreja? A gente tem zeladora para isso. Eu não vou ajudar ninguém a subir a rampa. A gente tem diácono para isso. Eu sirvo para estar na casa do Senhor, para fazer grandes coisas, para ser o pastor da igreja. Eu sirvo para ser o cantor da igreja, para ser o ministro de música, para ser o baterista, né? Não era ninguém, agora eu sou um baterista, né? Eu não era ninguém. Então a gente pensa assim, mas irmãos, olha só como Paulo ele continua nos ensinando aí no último capítulo. Não existe trabalho pequeno demais para os servos do Senhor. Todo o trabalho é necessário na casa do Senhor. O Senhor, Ele olha para as nossas vidas e Ele não espera de nós grandes ações. Ele não espera de nós que nós sejamos grandes pregadores, os melhores cantores, que nós sejamos os super crentes, não. O Senhor espera de nós pequenas atitudes de fé, pequenos esforços, ligando para o irmãozinho que está passando mal, para o irmão que está internado, para o irmão que está doente, para o irmão que não tem vindo ao culto. O Senhor espera de nós essas pequenas ações, para que nós possamos então demonstrar as atitudes de Cristo. Nós não precisamos fazer grandes coisas para mostrar que nós temos a mente de Cristo. Não, são nas pequenas coisas. É no dia a dia, irmãos, que nós conseguimos então mostrar que nós somos servos e imitadores de Cristo. E uma outra coisa que o início do capítulo 28 nos mostra, é uma teologia rasa que tem perpetuado dentro das nossas igrejas hoje. Não podemos interpretar, por exemplo, automaticamente que toda aflição
ela é uma punição por causa de uma vida de pecado. E nem que toda prosperidade é uma aprovação divina, não. O sofrimento de uma pessoa, isoladamente, não nos dá o direito de julgar a vida espiritual daquela pessoa. Muitas vezes a gente vê as pessoas passando por dificuldade, por uma aflição, ou acontecendo algo ruim. Está em pecado. Mas também não vem na escola bíblica dominical, mas também vem na igreja de 15 em 15 dias, e a gente começa agora a julgar. Mas uma coisa que eu tenho ensinado, que a aflição não tem nada a ver com obediência ou desobediência. Ser próspero não tem nada a ver com obediência ou desobediência. Uma coisa não está ligada à outra. Sim, pode acontecer alguma coisa de ruim na sua vida porque você cometeu um pecado, consequências. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa que está passando por problemas está ligado diretamente com desobediência. Não, irmãos. Jesus já nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando continuamos, então, os irmãos podem deixar a Bíblia aberta aí no capítulo 28. Quando continuamos a ler o capítulo 28, podemos ver que não foi a tempestade que levou Paulo até a ilha de Malta, não. Mas foi a mão de Deus. Deus queria Paulo naquele lugar. No verso 7 e no verso 8, Paulo vai encontrar um homem chamado Públio. E diz ali que ele era o principal daquela cidade. Alguns historiadores vão dizer que ele era como o prefeito daquele lugar. E Paulo, quando ele está ali, o pai de Públio, então ele está doente. Públio, ele recebe as pessoas em sua casa. Paulo ora pelo pai dele. E agora, aquele homem, ele tem a sua saúde restaurada. As pessoas escutam, então, que há alguém ali que pode curar. E as pessoas, os doentes da ilha, agora começam a ir ao encontro de Paulo. Paulo começa a pregar o evangelho através da cura. Através da cura, aquelas pessoas naquela cidade, um lugar onde não tinha a Bíblia, não se sabe se já tinha missionários ali, não tem como a gente saber, mas Bíblia é uma certeza que não tinha. Não tinha Bíblia ali. Então Paulo agora começa a pregar, Paulo começa a falar sobre o evangelho através da cura. Deus derramou sobre ele este dom para que ele pudesse alcançar pessoas. Deus queria Paulo naquele lugar e o levou através de um naufrágio. Através de um naufrágio. Em um lugar onde não havia a palavra de Deus, não existia a Bíblia, a cura foi o meio pelo qual Paulo pregou o evangelho de Cristo. O texto ainda, irmãos, do capítulo 28, eu sei que os irmãos vão ler depois em casa, vai dizer que eles ficaram ali durante 3 meses esperando o inverno passar, para poder seguir a sua viagem para Roma. Eles já tinham aprendido com o naufrágio que não era inteligente seguir viagem durante o inverno. Como eles foram livrados da morte, eles aguardaram 3 meses na ilha de Malta para seguir a sua viagem. E antes de chegar a Roma, alguns irmãos da igreja antes de chegar a Roma, eles passaram por diversas cidades, os irmãos vão ver aí. E no caminho, já chegando em Roma, alguns irmãos da igreja de Roma, foram até o caminho para encontrar com Paulo. Vendo toda aquela comitiva cheia de assaltantes, de criminosos, com soldados romanos, a igreja se reuniu e falou, não, vamos lá, vamos encontrar com Paulo. Paulo está chegando aqui, então vamos encontrar com ele. E nessa época, Paulo ele já tinha escrito a epístola aos romanos. Paulo não conhecia os membros daquela igreja, mas ele já tinha escrito, já tinha orientado a igreja de Roma. Tá? E no verso 15, eu quero ler aqui com os irmãos, o verso 15 diz assim: os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar.
Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Paulo, ele havia sobrevivido a perseguições, prisões, acusações, tempestade e um naufrágio. Naquele momento, Deus ele fortaleceu Paulo não fortaleceu Paulo por meio de um anjo, mas Deus ele fortaleceu Paulo através da igreja do Senhor, de um milagre extraordinário, uma visão de que é ser uma igreja saudável. Deus fortaleceu por meio da presença dos irmãos que foram ao seu encontro. Uma coisa, irmãos, que revigorou então as forças de Paulo, foi essa a presença da igreja. Paulo olhou para aqueles irmãos e ele se sentiu amado, se sentiu acolhido, se sentiu querido. E a presença da igreja pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas que estão tristes, de pessoas que estão desanimadas, que estão pensando em desistir. Há momentos em que o irmão, ele não precisa de uma explicação, ele não precisa de uma pregação, ele não precisa que você dê os melhores conselhos para ele. Ele só precisa da sua presença. Ele só precisa perceber que não está sozinho. Uma ligação, uma visita, uma mensagem, só de você estar junto. Só de você estar junto. Pode devolver então a coragem a quem está pensando em desistir. A primeira prisão de Paulo em Roma, ele ficou preso ali, o texto vai nos dizer que ele ficou preso por 2 anos. Podendo ficar na casa dele, uma casa alugada, onde tinha ali um soldado com ele um tempo todo, mas Paulo tinha algumas liberdades. Ele podia receber visitas, Paulo ele pôde escrever cartas, tanto que ele escreveu 4 cartas ali na prisão, que foi a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Foram essas cartas que Paulo escreveu na prisão de Roma. E nisso podemos ver que mesmo o preso, o ministério de Paulo, ele continuava firme, ele continuava pregando, ele continuava anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e pode transformar. Paulo não era um prisioneiro de César, mas ele era um prisioneiro de Cristo. Ele era um prisioneiro de Cristo. E ele fala isso justamente na carta de Efésios, lá no capítulo 4, no verso 1. Uma carta que ele escreveu lá na prisão. Ele diz assim: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Paulo não desiste de pregar para o seu próprio povo. E mais uma vez ele chama os judeus daquele lugar para fazer a sua defesa, para explicar e fazer um resumo de tudo o que ele tinha passado até ali. E ele fala que ele está preso simplesmente por causa da esperança de Israel, por anunciar Cristo, falando da sua morte e ressurreição. Depois de toda a sua defesa, alguns creram e outros continuaram incrédulos. E Paulo, usado por Deus, repreende aqueles judeus, porque uns queriam ir embora, outros estavam se convertendo. Então Paulo ele pega a própria escritura para repreender então aqueles judeus. E ele pega lá no profeta Isaías, no capítulo 6, mas está aí a transcrição, no verso 26, o que Paulo leu ou disse para aqueles judeus: vá a este povo e diga, palavras do profeta Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria.
Os judeus, então, fecharam a porta da salvação. Mas quando eles fecharam a porta da salvação, agora Paulo pega essa porta de salvação e leva aos gentios. E glória a Deus que eles fecharam essa porta. Porque o evangelho pode chegar até nós. Nós que não somos judeus. Então o evangelho de Jesus chegou até nós, porque os judeus não quiseram receber essa palavra. E foi isso que Cristo também disse lá em João 3,17. A casa alugada de Paulo, irmãos, em Roma, se tornou o centro de missões. A atividade de Paulo em Roma foi descrita com a precisão por Lucas ali. Ele pregou o reino de Deus e ousadamente, sem impedimento algum. Ensinou as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo preso, Paulo pregou o evangelho e ficou... mesmo preso, Paulo pregou o evangelho. E nisso, irmãos, eu fico refletindo e pensando que hoje nós temos liberdade, nós somos livres, vivemos em um país onde não tem repreensão nenhuma para pregar o evangelho. E diferentemente de Paulo, o que a gente faz? A gente prende o evangelho. Paulo preso, ele dá liberdade à palavra do Senhor. Nós, com liberdade, prendemos a palavra de Cristo Jesus. E quando nós olhamos então para o livro de Atos, talvez ele não devesse terminar com esse ponto final aí no verso 31. Porque Atos, ele fala da história da igreja do Senhor. E a história da igreja, ela não terminou lá em Atos. Ela continua hoje. É verdade que Atos dos Apóstolos terminou há muito tempo atrás. Não temos mais apóstolos hoje. Mas igreja, Atos dos servos de Cristo, nós ainda temos hoje. Continua hoje. E o mesmo Espírito prometido por Jesus lá em Atos 1, derramado sobre a igreja em Atos 2, continua habitando e sendo derramado hoje sobre a igreja do Senhor. O mesmo Espírito que agia no meio da igreja, continua agindo hoje. Por isso, Atos não termina no capítulo 28, viu, Raios? Não termina no capítulo 28. Atos 29... é o Railson, é a Hélida, Ana Laís, é o Carlos Henrique, é o Marcão, é a Marli. Atos 29, irmãos, somos todos nós. Atos 29 é a Igreja Batista Jardim das Oliveiras. Assim como Lucas nos mostrou que homens simples, pescadores, indoutos, sem conhecimento nenhum, que começaram a pregar o evangelho em Jerusalém, e apenas em 30 anos o evangelho pôde alcançar a capital do Império Romano. E a pergunta não é apenas o que Pedro, Paulo, Estevão, Lídia, Barnabé, Filipe e tantos outros fizeram, não. A pergunta é o que nós faremos com o mesmo evangelho que recebemos. O fim da história de Paulo não está na Bíblia. Tanto que eu disse que essa foi a primeira prisão, mas nós temos a tradição, nós temos historiadores que vai contar sobre a história de Paulo. Vai dizer que Paulo, depois de 2 anos, ele foi liberto e continuou fazendo pregando o evangelho pelo mundo. Depois Roma, ela pega fogo e é colocada a culpa então nos cristãos. E começa ali uma perseguição aos cristãos. Paulo é jogado agora dentro de uma masmorra romana, já como Nero sendo o imperador. E Paulo, desta vez, ele não sai da prisão. E ele, infelizmente, ele é decapitado pelo Império Romano. Um homem que viveu como um missionário. Ele não era um super-homem, ele não era diferente
de nós. Ele não tinha superpoderes, nem era super crente. Não, irmãos. Ele era um homem que um dia foi alcançado pela graça de Jesus. E ele entendeu que ele era agora uma nova criatura. E no final da sua vida, porque a tradição vai dizer que ele escreve a segunda carta de Timóteo, nessa segunda prisão, mas também não tem como a gente saber, mas ele pôde dizer: lutei o bom combate, combati o bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo pôde dizer isso, depois de tudo o que ele viveu, sendo um missionário do Senhor. Que como igreja do Senhor, irmãos, como continuação do livro de Atos, nós possamos viver as nossas vidas buscando ser uma igreja saudável, uma igreja centrada em Cristo, cheia do Espírito Santo, firmado na palavra, perseverante na oração, unida em amor, corajosa diante das dificuldades e comprometida com a missão. E até que Cristo venha, que nós possamos ser uma igreja, que nós possamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Que essa seja uma realidade, que nós possamos então ser Atos 29. Que essa mensagem anunciada, irmãos, venha transformar as nossas vidas e que possamos ser um lugar para ser família, um povo que cumpre a missão, que é falar do amor de Cristo, da sua morte, ressurreição, e falar que Jesus transforma e que adoramos esse Cristo vivo, maravilhoso. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem ministrada, ó Deus. Obrigado por toda essa jornada no livro de Atos. Obrigado por entender que a história da igreja não se encerrou. Não se encerrou com Paulo, com Pedro, com João, que foi o último apóstolo a morrer, não. A história da igreja continua. Nos dê coragem, Senhor, para cumprir essa missão. Porque a mesma mensagem anunciada à igreja primitiva, o mesmo evangelho, nós também recebemos hoje. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja saudável. Vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos à tua igreja. E nos ensina, Senhor, a perseverar. Para que no final nós possamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nos dê uma semana de paz, ó Deus. Encha-nos com teu Espírito Santo. E com o amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de Jesus, Deus Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, estejam cada um dos irmãos aqui, com cada crente, com a igreja do Senhor espalhada por todo o canto da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que os irmãos tenham uma semana abençoada por Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Tua família
rios se